Galera, é o seguinte, a história da Nintendo não começou de hoje, e atualmente o sucesso de vendas estabelecido pelo seu console mais recente, o Nintendo Switch, é o resultado de uma longa trajetória. Só que como muitos já devem esperar, toda trajetória é composta de altos e baixos, e isso não foi diferente para a marca. As coisas para a empresa, depois de um longo período no seu auge, começaram a ficar complicadas com o lançamento do Nintendo 64 e em seguida do Nintendo GameCube. Ambos os consoles de gerações seguidas tiveram um mau desempenho. No entanto, curiosamente, isso não tinha relação com o poder dos aparelhos, mas sim com sua concorrência. Para sair dessa situação, tivemos o lançamento do Nintendo Wii, que abdicou de toda a evolução técnica do período para poder se focar na inovação e, consequentemente, na diversão proporcionada. E deu muito certo, só que por outro lado, apesar de ter se tornado extremamente popular, ele acabou não sendo muito visado pelo público hardcore, que era uma fatia interessante do mercado e que, não surpreendentemente, durante um bom período teve acesso aos consoles da Nintendo por conta do seu suporte. Assim, a estratégia para o console seguinte foi a de tentar fazer a conexão entre os aspectos técnicos e os inovadores, para unir o útil ao agradável, chamando também esse público que era muito importante, onde inclusive podemos definir conexão como a palavra que vai melhor nortear o nosso raciocínio nesse vídeo, e por isso quero que vocês a mantenham sempre em mente a partir de agora. Chegando no Wii U, se você acompanhou os vídeos que fizemos sobre o console aqui, já deve estar ciente das capacidades técnicas dele. Apesar de ser superior ao Wii, mesmo ele sendo lançado próximo do PS4 e Xbox One, tinha um poder muito parecido com o do Xbox 360 e PlayStation 3, junto de uma suposta fraqueza no processador, que inclusive foi dita pelos próprios desenvolvedores de games para a plataforma. Mas ele precisava mostrar para o que veio e tentar assim exibir todas as funcionalidades do seu controle inovador, junto de aspectos gráficos mais avançados que o do console que o antecede. Só que honestamente é impossível falar sobre o que o público hardcore espera, já que esse era um público muito focado para a Nintendo nesse período, sem mencionar o gênero de survival horror, até porque esse sempre foi um dos gêneros mais populares por parte de quem gosta de desafios em videogame. E por isso fica o questionamento: como o Wii U se desempenha nesse segmento, já que seu histórico de vida útil não é dos melhores? Aliás, como ele consegue fazer isso se comparando ao Wii? Qual a conexão entre ele e os consoles passados? É isso que nós vamos tentar responder hoje. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem comigo, que hoje mais uma vez a gente vai ver um poder assustador. E dessa vez é do Wii U. A trajetória do Nintendo Wii, em específico no segmento dos jogos de terror, não foi algo ruim. O console conseguiu entregar bons títulos mesmo em um cenário em que já tivéssemos o PS3 e o Xbox 360 focados no público hardcore para poder brigar por um espaço no mercado. E mesmo assim, a Nintendo se saiu bem se considerarmos que o Wii era bem mais fraco e popular por jogos casuais. A gente, por sinal, já trabalhou esse tema aqui com ele, mas é sempre interessante lembrar que jogos visualmente impressionantes como Silent Hill Shattered Memories, além de ser um dos destaques da plataforma, também fazem parte do gênero de survival horror. Agora, chegando no Nintendo Wii U, esse cenário infelizmente é muito escasso. Isso porque o problema dele estava associado a uma falta de títulos de uma forma geral, e não necessariamente apenas ao lançamento de jogos de survival horror. Só que claro, apesar de existir um estopim nesse vídeo que comprova o tema dele, existem alguns outros casos que merecem ser mencionados e vão ajudar a gente a construir a narrativa. E uma das entradas que eu mais gosto aqui é Slender The Arrival. Slender na verdade surgiu de um conto e originalmente era um jogo bastante simples e sem muitos compromissos técnicos, voltado apenas para o PC. Só que em um jogo de terror os visuais não são o ponto principal. Eles apenas podem ser muito beneficiados por darem espaços a diversos efeitos de iluminação e um tom mais realista, mas isso não precisa estar necessariamente acontecendo para o jogo ser assustador. E essa visão é interessante porque o Wii U não era o console mais poderoso do seu período, só que mesmo assim, Slender The Arrival, diferente do jogo original, conseguiu trazer visuais bastante competentes, principalmente se a gente considerar sua apresentação inicial,
em um cenário completamente diurno, se destacando pela sua proposta realista. O game inclusive é bastante alimentado da premissa do original e apesar do começo um tanto atípico por conta dos cenários extremamente claros, você vai percebendo isso ao longo da gameplay. Basicamente, você precisa ficar fugindo do Slenderman enquanto conclui objetivos simples, e do nada, por conta de toda a atmosfera construída com o uso dos cenários e efeitos de iluminação, pode ser agraciado com esse tipo de acontecimento. Mas isso nem de longe explora a inovação que o Wii U trouxe, que foi seu controle, e um título que tira proveito disso é o port do 3DS de Resident Evil Revelations trazido pra cá. Um jogo que por sinal muitos de vocês já conhecem, mas ele tá aqui por ser a única versão de consoles de mesa que consegue imprimir a experiência mais próxima da sua versão original que foi no portátil, justamente por usar o controle do Wii U, fazendo dele uma segunda tela. Como a versão do 3DS também fazia isso e foi um título concebido para o portátil da Nintendo, não é de se surpreender que o empenho no console de mesa da empresa tenha sido diferenciado por conta de suas possibilidades únicas. Os gráficos em parede comparativa obviamente foram melhorados, como a resolução que de 800 por 240 foi para 1280 por 720 pixels, além de diversos assets e texturas que foram retrabalhados para esse padrão, para poder se apresentarem melhor. Só que isso nem de longe é o ponto alto dessa versão, já que o game por si só não se agarra muito à parte técnica, mas sim ao retorno às suas origens, com muitas idas e vindas pelos ambientes, resolução de enigmas e um ritmo completamente desacelerado, diferente do que a gente estava acostumado naquele período. Assim como esses títulos mencionados e exemplificados, eu acredito que vocês já entenderam o que podemos esperar do Wii U nesse segmento e tem como base o que é um padrão estipulado. Por isso, agora a gente pode começar o que surpreende e o que se adequa ao que a gente está acostumado no console, porque a gente já tem uma base comparativa. Hey lad, over here. Come down into the station. Se você não sabe, Zombie U foi um dos primeiros jogos do novo console da época da Nintendo, comprovando que a empresa estava querendo se tornar mais amistosa para a chegada de títulos hardcore e assim abraçar essa parcela do público. E mesmo não sendo tão falado hoje em dia, ele ainda tem feitos únicos que o definem aqui como a sua melhor versão, mesmo quando comparado ao seu remaster para consoles mais fortes. Mas vamos por partes. No jogo temos uma quebra de padrão no gênero para dizer que ele tem uma boa qualidade, e eu vou explicar. Aqui, diferentemente do que encontramos de maneira comum em um game do gênero de survival horror, não temos praticamente nenhuma relevância na história e podemos resumir que houve uma profecia apocalíptica que foi cumprida e nesse processo um soldado se preparou para quando ela acontecesse. Esse soldado, no entanto, não é o protagonista do jogo e vai te servir apenas como guia, porque na verdade não existe protagonista. Aqui controlamos sobreviventes e a história se desenvolve basicamente por conversas de rádio entre você e o homem que vai guiar tudo. E a conexão que eu mencionei lá atrás começa aqui. Primeiro, conexão com a premissa. É um jogo de sobrevivência, então não ter apego ao protagonista foi um fator trazido porque se você morre, não existe uma forma daquele personagem voltar. Caso isso aconteça, assumimos o controle de outro personagem e continuamos a jornada. O game funciona basicamente como uma espécie de survival, para você ver quanto tempo dá para se manter vivo. Aliás, durante a gameplay, isso é uma tarefa extremamente complicada se julgarmos que, mesmo que se tenha uma barra de HP para poder definir o quanto de vida que você tem, se um zumbi te morder, é morte na certa, destacando bastante os aspectos de realismo e de sobrevivência. Continuando, a segunda conexão tem a ver com muito do que foi construído para o gênero ter se tornado o que ele é hoje em dia. Aqui, precisamos estar atento à coleta de recursos, gerenciamento de munição e itens, e para salvar o progresso, é só em pontos específicos. E a terceira conexão estabelecida é entre o jogador, o que se passa na tela e o que rola no gamepad. O controle do Wii U é usado com maestria aqui. Tela de inventário, mira de rifle sniper e diversas outras ações interativas acontecem em paralelo na tela do controle, deixando a TV livre. E isso, além de causar muita tensão, porque você precisa estar atento a basicamente tudo, imerge o jogador e possibilita mais sustos. E bem, não tem como falar de um poder de um console e não mencionar seus gráficos. Graficamente ele se apoia muito na teoria de que jogos de terror não precisam ter visuais maravilhosos, mas ao mesmo tempo também traz o seu tom realista. O jogo roda em 720p, mas suas texturas não têm a melhor das definições. Só que todo o trabalho manual tido em cada material aqui foi feito para poder conceber uma direção de arte de forma realista. Por isso, as texturas não incomodam de uma forma geral porque seu aspecto é focado no realismo. Só que o grande as na manga
foi em cima da iluminação, que consegue considerar diversos pontos de luz com diferentes intensidades na hora de definir com que precisão eles vão afetar o cenário, algo que produz uma iluminação indireta incrível a ponto de ter sido muito melhor trabalhada aqui do que na versão remasterizada para o PS4 e Xbox One, sendo esse o diferencial do game, e que inclusive ajuda muito no realismo apresentado, o que ainda é acompanhado de uma boa variedade no modelo dos zumbis, que contam com uma recriação incrível no sistema de movimento, inteligência artificial por eles considerarem até os ruídos que eles ouvem na hora de tomar alguma ação e expressões faciais. Só que, apesar do jump scare e do sistema de sobrevivência muito bem aplicado, é com uma narrativa bem profunda que agora a gente consegue ver o poder assustador do Wii U de verdade. Esse é o estopim do vídeo e a gente vai precisar ir a fundo nele agora. Fatal Frame Maiden of the Blackwater foi exclusivo do Nintendo Wii U durante muito tempo, assim como diversos outros jogos da franquia foram para outros consoles da marca. Só que esse em específico, atualmente você pode jogar em todos os consoles de mesa a partir da 8ª geração, e é um título que merece ser apreciado por quem curte o estilo de terror. Mas ele também é o que melhor define isso no console da marca e a gente precisa entender o porquê. Para começo é importante deixar claro que a Nintendo sempre teve uma pegada mais family friendly, e por isso a ideia de trazer games com violência ou com uma temática mais pesada para os seus consoles é uma surpresa. Então o mérito de Maiden of the Blackwater começa aqui, por ser um dos poucos jogos a fazer isso, algo que já nos leva a comentar sobre a história do jogo e toda a sua peculiaridade que justifica ele a ser tão pesado. Por isso é importante comentar sobre a localização. O jogo é ambientado no Monte Hikami, um lugar conhecido pelas pessoas irem lá para poder terminarem com a sua própria vida. Só que existe um conceito por trás disso que deixa tudo muito mais macabro. Tudo acontece porque a origem do local tem a ver com a ligação que ele traz entre o plano físico e espiritual, onde no seu topo existe uma parte física que faz a conexão entre os dois mundos. Com isso em mente, naquele local existe uma espécie de água negra que é a representação do plano espiritual que precisa ser mantida sob controle para não permitir com que um plano invada o outro. Assim, um grupo de sacerdotisas com conhecimento disso trabalham com suas habilidades espirituais em diversos rituais para que tudo se mantenha bem e a água não inunde o plano físico no monte. Porém, as que têm habilidades que se destacam diante das outras têm o papel de fazer parte do ritual e não apenas conduzi-lo, se tornando o que eles chamam de pilar. A sacerdotisa que é convocada para isso passa por uma série de processos. Pelo fato dela ser mais sensitiva, ela fica responsável por entrar em um relicário com a água negra e ter que sentir toda a dor e sofrimento até o momento de sua morte no local. Depois, outro passo da sacerdotisa que é dita como pilar é guiar todos os espíritos do plano físico para o espiritual durante a passagem, na tentativa de manter o equilíbrio. Só que, como sempre, algo acontece. As intenções de quem vai se tornar o pilar precisam estar alinhadas com cada procedimento, e isso é basicamente um padrão em todo jogo da franquia Fatal Frame e que desencadeia todos os desastres que a gente viu aqui no canal até agora. E uma das sacerdotisas, chamada de Ose Kurosawa, perdeu o controle disso depois de ter estabelecido uma conexão com o criador da câmera obscura, que é o artefato que a gente usa como arma durante todos os jogos da franquia, Kunihiko Asou. A câmera foi uma invenção dele para tentar se conectar com o plano espiritual, e sua presença no Monte Hikami tem origem a partir disso. Seguinte, uma das etapas do ritual é tornar a dor e sofrimento do pilar menos maçante, e para isso existia um outro processo ou outro ritual, chamado de casamento fantasma. O casamento fantasma consiste em noivos serem trazidos para escolherem uma das sacerdotisas que participam do ritual. Nesse processo, eles escolhem através de imagens e no ato do casamento, na hora em que são feitos os votos, é o único momento em que o espírito da sacerdotisa se reúne com o noivo. Basicamente, o casamento fantasma é a união de um espírito com um ser vivo. Assim, se tudo der certo, o corpo do noivo é reunido com o espírito da sacerdotisa e ele pode acompanhá-la amenizando a sua dor. O problema começa quando Kunihiko é convidado a fotografar Ose, uma das escolhidas para o ritual, e nesse momento, apesar de nenhum dos dois nunca terem confessado, acabaram se apaixonando. E
Foi desse jeito que Ose perdeu todo o interesse em seguir com o ritual e passou a querer viver com Kunihiko, ou seja, as intenções dela não estavam alinhadas com o que precisava ser feito. Só que esse foi um desejo reprimido e o ritual aconteceu. No entanto, durante o procedimento, acontece uma chacina com um grupo de sacerdotisas no local e Ose, por sua sensibilidade, consegue sentir tudo. E junto desse amor reprimido por Kunihiko, esse fato faz com que toda a água negra transborde pela montanha e Ose se torne um espírito vingativo que busca alguém para poder morrer com ela, fazendo com que ela protagonize algumas das cenas mais macabras do game, inclusive. Ever since I saw her picture. Will you die with me? Toda essa história no fim se reflete em como as pessoas são atraídas para o Monte Hikami, onde é dito que durante o pôr do sol a realidade do local é alterada e as pessoas de espírito fragilizado são atraídas para lá para darem o seu próprio fim. E é aí que a história começa, com Hisoka e a protagonista do jogo, Yuri, ambas com habilidades especiais. Hisoka é a tutora de Yuri, filha de uma das sacerdotisas que conseguiu escapar do monte. Ela atua como uma investigadora de casos paranormais e acolhe Yuri por ela ter despertado sua habilidade depois de ter perdido toda a sua família em um acidente. Não o suficiente, a tutora de Yuri vai para a montanha buscando investigar um caso e desaparece, fazendo com que a protagonista passe a buscar por ela e se redirecione para outros incidentes que trazem outros personagens jogáveis. O primeiro deles é Ren Hojo, descendente de Kunihiko Asou, e por isso Ose, a vilã do jogo, tem uma forte fixação por ele. E honestamente, não tem muito além disso que a gente possa comentar sobre esse personagem que não vai dar spoiler. O segundo é Miyu Hinasaki, filha de Miku Hinasaki, e essa sim merece mais um destaque. Miyu é considerada como uma filha das sombras, ou Shadowborn. Para receber o título é necessário que exista uma conexão entre as pessoas de planos distintos, por isso, na verdade, ela foi concebida depois do contato de Miku com seu irmão falecido no Abismo do Fim, lá em Fatal Frame 3, que nós já falamos aqui no canal. Essa conexão também é dita como uma espécie de casamento fantasma, em que após ter um grande sentimento de perda junto de todos os eventos ocorridos no terceiro jogo, que envolvem o contato de Miku com seu irmão Mafuio, acabou gerando essa gravidez, e assim fazendo com que Miyu também seja filha de Mafuio. Tudo isso acontecendo apenas pela conexão estabelecida entre eles dois. Só que dar à luz a um ser sobrenatural consome a energia vital da mãe, e por isso, percebendo que seu fim estava próximo, com receio de ficar sozinha e não querendo abandonar seu irmão, Miku vai até o monte para poder realizar o casamento fantasma e assim poder passar a eternidade com ele. Isso tudo quando Miyu tinha apenas 3 anos de idade. Como resultado disso, assim como Yuri, Miyu tem habilidades especiais e parte em busca da sua mãe, mas acaba sendo aprisionada no Monte Hikami. E em paralelo, Yuri acaba descobrindo a história e também tenta resgatar a garota. Na verdade, a trama de Fatal Frame é composta por diversos paralelos, mas que conseguem se conectar muito bem entre si, em especial no seu final. Só que, com esses eventos, a conexão dele vai muito além disso e nos dá margem para poder observar o quanto o Ryu conseguiu progredir, e isso a gente pode fazer usando a franquia como parâmetro. Com tudo que a gente conversou até agora, acho que já dá pra perceber o quão bem o jogo utiliza o hardware do Wii U, né? Então a gente precisa começar falando pelo controle nesse caso, que é um dos principais pontos do console. O gamepad dele pode ser usado como uma tela auxiliar na exploração, ao termos o mapa, como sensor de movimentos para poder ajudar a controlar a câmera e até como tela principal para controlar o personagem. É um dos poucos jogos na plataforma que traz tanta variedade nesse sentido. Já quanto à parte técnica voltada para os visuais, é possivelmente um dos melhores gráficos da plataforma, além de ser o melhor da franquia, porém com alguns pontos que se contradizem e a gente precisa especificar. Para começo, vamos pelo básico. Temos 720p de resolução aqui, e diferente de todos os outros games da saga, esse é provavelmente o que tem a maior variedade de cenários. Visitamos florestas densas e escuras, templos destruídos e abandonados, uma praia com um clima montanhoso e até um hotel abandonado que foi construído para poder lembrar bastante a direção de arte dos jogos clássicos, e tudo isso onde a maioria desses locais se aproveitam de
textura de transparência para trazer um efeito de névoa muito competente. Só que lembra que eu disse que existem alguns pontos que se contradizem, né? Então, isso não é necessariamente algo ruim, é apenas diferente para a franquia. A elaboração da direção de arte aqui é incrível, como em toda a saga, e o trabalho de texturização com a possibilidade de texturas que agora estão em alta definição trouxe ainda mais qualidade nisso. Só que agora parece que todo o contexto resolveu exibir efeitos de iluminação de forma veemente, que não eram tão possibilitados no Nintendo Wii, por exemplo. Nos 3 primeiros títulos, a lanterna gerava sombras incríveis nos ambientes. Já no remake do segundo e no 4º título da saga, ambos para Wii, houve um foco diferenciado para um trabalho de textura que procurava simular um sombreamento, enfatizando muito mais a iluminação indireta. Ou seja, aquela luz que era rebatida por uma superfície acabava sombreando todo o local de forma muito mais sutil. E aqui houve uma união dos dois agora possibilitada pelo poder do Wii U. Então, não há necessariamente o que reclamar da parte técnica. As sombras brilham nos ambientes. O problema é que em alguns locais a ideia talvez fosse passar um tom mais mórbido e menos vivo do que o que de fato ele faz. E a iluminação, por se ter um foco onde a ideia é mostrar ao máximo para o jogador que agora ela está presente de todas as formas, acaba deixando os ambientes com bastante contraste, se destacando e talvez se tornando mais bonito do que deveriam ser. Diria que o ambiente que faz o melhor uso disso na hora de manter um equilíbrio e conseguir deixar o jogador tenso é a floresta, que apesar de se apresentar assim com os efeitos de luz e sombra, ela é densa na vegetação e com diversos caminhos proporcionados para você poder seguir, além de usar a névoa para poder deixar o clima ainda mais macabro. You've seen too much. You cannot leave the mountain. You will dissolve into nothing. Mas é claro que existem alguns cenários que se adequam bem a essa ideia proporcionada pelos efeitos de iluminação superiores agora, como templos, santuários e até altares. A estética desses locais continua sombria, como se algo ruim acontecesse ali, mas com um clima de imponência que precisa de destaque, porque apesar de ser ruim, o evento que acontece naquele local é de importância, por ser um ambiente sagrado. Mas existem outros que talvez não precisassem tanto disso, mas a ideia parecia ser mostrar a capacidade do Wii U e por isso tá ali. Algo que por sinal se reflete também no modelo dos personagens, que parecem usar uma espécie de iluminação de aro, algo similar ao que já comentamos sobre Mario 3D World na plataforma, para poder deixá-lo em maior evidência, com um certo glow, um certo brilho ao seu redor, digamos assim. O que faz sentido, já que esse é o modelo de personagens da franquia que tem mais recursos e efeitos, além de melhores expressões faciais quando a gente compara com todos os outros games anteriores. Então, é interessante mostrar, mesmo que perca um pouco da essência mórbida. Por exemplo, como a água é um dos elementos predominantes aqui, a roupa das personagens fica molhada e isso mostra tecidos ficando transparentes, usando de técnicas de transparência que são muito interessantes. O único adendo que nesse caso é importante de ser mencionado é que toda essa interação entre a água e o tecido acontece de maneira pré-calculada e não dinâmica. E por isso, comparativamente com os jogos originais, dá para se ter uma ideia usando a Miku como base, como o jogo evoluiu nesse sentido, já que além dela estar presente no Fatal Frame 5, ela participou de 2 games no PlayStation 2 e entre eles já víamos um avanço considerável na parte gráfica, então é natural que isso aqui seja ainda mais visível. Talvez pela suposta dificuldade com o processador em prol de manter o número exacerbado de ambientes e suas variantes, o jogo tenha mais loadings do que o que vimos nas versões de PlayStation 2, mas ainda assim existem boas transições nesse sentido e isso não chega a ser um problema. Na verdade, era impressionante que na época do PlayStation 2 o jogo conseguia apresentar tão poucos loadings. E por último, preciso dar destaque ao elemento que deu vida ao game, a água. O shader para representar o efeito conseguiu fazer isso da forma mais incrível possível. Primeiro pelo fato de que ele traz reflexos de espaçamento de tela em diversos pontos, algo que para sua época ainda era pouco usado pelo peso que a técnica tem, então mérito para o jogo usando o poder do Wii U. E em seguida, a qualidade da água em si tem um aspecto pesado, tanto no momento em que ela está sendo simulada, como também no trabalho de coloração que ela recebe, conseguindo dar vida ao que o jogo precisa. Assim, mesmo que não seja o mais assustador da saga, porque
porque de fato ele não é nem o mais difícil com relação a Enigma, ele ainda consegue fazer jus a toda a franquia e entrega um bom resultado usando o poder do Wii U. Dificilmente você vai encontrar tantos recursos técnicos reunidos em um jogo do tipo para essa plataforma. O envelhecimento dele inclusive foi tão bom que jogar a sua forma remasterizada continua sendo uma experiência atual, algo que talvez se deva pela sua excelente modelagem de personagens, cenários extremamente bem construídos e, claro, artisticamente bem conceituados. Mas eu quero saber de você, você conhece algum jogo de terror do Wii U que consiga fazer algo tão bem quanto Fatal Frame faz? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber da sua experiência e da sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.